A descoberta da verdade é impedida de forma mais eficiente não pela aparência falsa das coisas que iludem e induzem ao erro, nem diretamente pela fraqueza dos poderes do raciocínio, mas pela opinião preconcebida e pelo preconceito. Arthur Schopenhauer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo bonito no teu coração, gente bonita. O mundo jaz nos Anunnaki. O mundo está com os Anunnakis. O mundo está em apuros. O mundo jaz no mal. A etimologia da palavra mal, para a gente ocidental, vai até no grego antigo, que significa kakok, ou caco. Ok? E essa palavra mal, tudo que eu conheço do mal, ou da palavra mal, vem do que eu aprendi desde pequeno. Eu ouvi falar mais dessa palavra mal que da palavra bem. Hoje não é o caso aqui. Bem não nos interessa. Para quem interessa mesmo o bem? A palavra bem. Mente para mim, não. É o mal. A palavra mal que tem 70% de espaço no nosso cérebro, no nível de programação social. Então, dentro dele tem todo um programa intelectual, psicológico, emocional, espiritual, religioso, político, e vai que vai. Então, o mal. Então, por que eu começo com essa frase? O mal jaz nos Anunnaki. Porque eu aprendi o contrário. Eu aprendi o mal jaz no maligno. E como é que eu aprendi isso? Isso vem de quem? Isso vem da Bíblia, né? Do livro sagrado Bíblia, que é usado por várias escolas religiosas dentro da casa do cristianismo e do catolicismo. Então, o mal jaz, o mundo jaz no maligno. É uma das traduções. É aí que está, meus amores. Porque é uma das traduções. E esta tradução, ela misteriosamente, e aí, essa parte não é só de interesse da Bíblia e das Bíblias traduzidas, mas de todos os livros sagrados transformados em religião civil. Então, se o mundo jaz no maligno, quem é o maligno? Porque esse maligno
representa simbologicamente o mal. E nós como brasileiros, aprendemos que o mal é o diabo. Diabo. E diabo não é uma palavra do português, nem Portugal, nem português brasileiro. Diabo vem do antigo latim, que significa, bota o cinto de segurança, que significa o inimigo. Ah, mas eu já ouvi falar nisso, e outros ainda não ouviram falar nisso. Então, o inimigo. O inimigo de quem? Inimigo. Se é inimigo, é mal? A pergunta é que eu deixo pra ti, meu amor. Inimigo é mal? Inimigo de quem? Então, diabo. Ou adversário. Adversário. É isso que significa essa palavra, diabo ou adversário. Esquece o grego antigo agora, esquece o hebreu, esquece... Vamos ficar com a língua mais recente da gente, da nossa herança, porque ela já é suficiente para botar lenha na fogueira. Então, diabo aqui do latim antigo significa o inimigo ou adversário. E quem é o inimigo e quem é o adversário de quem? E da onde vem essa palavra? Tá, vem do grego antigo, da língua do grego, do latim antigo. Mas ela foi criada por quem? Por qual grupo? O grupo dos religiosos ou o grupo dos intelectuais normais que estruturam as línguas? Será que a palavra diabo ela foi feita, foi criada pela Igreja Católica ou ela já existia antes? Te deixa essa chave aí, ó. Vai estudar lá. Essa resposta eu não vou dar. Que não tem graça. Entendeu? Então já deixa aí já uma pulguinha atrás da tua orelha. Então, continuando. Então, como é que eu consigo associar diabo, esquecendo da etimologia da palavra, que é inimigo, adversário? Como é que eu associo o mal? Tá. Na palavra diabo já está inclusa o inimigo e o adversário. Então é assim. Nas artes marciais, o adversário. A gente se usa esse termo, adversário. Então aquele que está na minha frente é meu adversário. Em termos militares, adversário. É o meu adversário, o meu inimigo. O teu irmão pode ser teu adversário? A tua irmã pode ser tua inimiga? E por causa disto, eles praticam o mal? Mas o mal no interesse de qual grupo? De qual um dos dois? Porque se a gente inverter, a tua irmã olha para tu e te lança a mesma coisa. Você é o diabo. Você é o adversário. Você é o inimigo. Vai dar o quê? Eu não gosto mais de você? Você é o mal absoluto na minha existência e eu vou combater toda a minha vida contra ti? E quando a gente leva isso para a esfera religiosa? Mas, Jorge, não toca aí não, não toca, não bota o dedo aí nessa veia aí não, senão vai parar de circular o sangue. Mas eu vou colocar o dedo lá.
Porque religião de quem? Religião baseada no quê? Em qual texto? Em qual ensinamento de quem? Do Deus, dos deuses supremos? Do Criador de todas as coisas? Ou do Criador de algumas coisas? Viu? E voltamos para os Anunnaki. Porque não dá para falar do demônio. Que demônio também é outra palavra que podia entrar, que pode entrar aqui. Demônio. Sabia que demônio é uma palavra complicada? Que teve uma transferência de identidade nela? Sabia que até os gentis, as pessoas do bem já foram classificados como demônios? O que é demônio? Demônio é o que a gente aprendeu pelas escolas dominical? Então, primeira coisa é não. Então significa que tem que ir mais atrás, mais longe. Demônio está associado a diabo. Diabo está associado a Satan. Satã. Falar essa palavra, tem as pessoas que evitam até de falar essa palavra porque foi tão mistificado que parece até um negócio de capiroto. Mas não, Satã não é isso não, aquele negócio lá, aquela representação lá com chifrinho, rabinho. Tá achando mesmo? Bom, então tem isso, demônio, Satã, diabo, mal. Mas calma aí, a gente tá falando do mal, macro mal ou de micro mal? Que é aí onde fica o ninho de cobra. Principalmente vindo de textos e de livros sagrados que o pessoal gosta de ler e de transferir a sua fé. Tem muitos problemas aí, porque esse pensamento, essa programação a título vindo pelas escolas religiosas de massa, se viu? Isso cria um problemão social. Isso é um filtro, é que nem o muro de Berlim na época. Cria um negócio gigantesco que assim, um muro do tamanho do universo. Assim, é que nem a pessoa ela anda na rua com um muro, tamanho do universo na frente dela. Ela só vê esse muro. É muito complicado porque, bom, não é isso. O mal existe? Existe. O mal existe, claro que o mal existe. Falei isso no outro vídeo. Como assim o mal não existe? Claro que existe. Ah, ele existe por quê? Porque alguém me fez mal. Ou eu me fiz mal a mim mesmo. Então, mal, a palavra mal, ela vem quando alguma coisa ou alguém te faz mal. Ou faça alguma coisa que você não goste. Esse é no caso da vítima. Agora, a pessoa que faz o mal, ela está no mal? Se ela estiver agindo pelos interesses dela, ela está agindo pelos interesses do mal? Aí é o campo onde a gente vai começa a entrar em ética e moral. Não é ética e moral do que nós aprendemos nos livros sagrados. Nada contra. Mas isso
esse ensinamento é muito mais transcendental. O que significa isso? É muito macro, que faz parte das leis da existência, da vida. Então esse micro mal, que você me fez mal, você me trouxe essa dor, uma dor, você cortou o meu braço. Eu gosto de exemplos assim bem impactantes, porque aí a gente vai direto na veia. Então, você veio, cortou minha mão, cortou meu braço e me fez mal. Por quê? Porque antes eu tinha um braço perfeito. Gostava muito do meu braço. Aí você sai da sua zona de conforto, não sei por que motivo, vem e corta o meu braço. Você me fez mal. Você invadiu. E o mal aqui vai ser uma complexidade de coisas, uma aglomeração de conceitos e ideias. Você invadiu minha privacidade, você me faltou com respeito. Você não me vê como eu. Você quebrou a relação, o sistema de relação de vida. Da vida. Da vida de seres inteligentes. Você quebra isso. Então, quando você quebra isso, entra uma outra palavra para substituir tudo isso, que a gente chama ignorância. Você ignora a minha presença para agir com força. E é nesse momento aí que o mal vai entrar. Então, pela dor, pelo terror, por toda a polaridade de sentimentos, emoções, causas e efeitos, pela tua vontade, esse mal vai se manifestar. O mal vai ser criado. Eu nunca vi uma formiga nascer mal, no mal. E o mal, ele é imparcial. O mal não é um ser. A questão é, será que tem seres que representam o mal? Será que tem pessoas que representam o mal? Ou pessoas que agem no âmbito, no estado, na frequência? Ah, mas não sei o que, o mal não existe. Existe sim. Se eu for ir pegar tua carteira escondido, tu não vai gostar. Você fica, cadê minha carteira? Alguém pegou minha carteira. Eu coloquei minha carteira aqui, alguém pegou. Você não vai gostar. Então vai ser um mal para ti. É a realidade concreta. Se alguém entrar agora na tua casa e começar a comer teus bolos, vai ser um mal. Então não tem essa. Mal existe sim. Na nossa compreensão, na nossa realidade atual aí, agora. Existe sim. Temos a capacidade de entender o grande macro mal. O que significa isso? Significa entender um plano maior. O que é um plano maior? Será que tem grupos de pessoas, federações, uniões gigantescas que têm interesses próprios e que agem de maneira que convém só os projetos dele? E pela atitude desses projetos, os efeitos colaterais sobre
a massa, isso causa um mal? Sim, é macro, muito grande, tem que fazer um trabalho de detetive. Mas se tu não entende o micro, como você vê o micro, como que você vai ver o macro? Como que você vai entender esse mal, mesmo se você vive com ele, você toca a mão dele, você fala com ele? Que você para que ele exista, para que o mal seja manifestado, tem que ter seres vivos e inteligentes. Se uma sucuri tentar vir te atacar, vai ser o quê? Vai ser um bem ou vai ser um mal? Ah, não, mas vai ser um bem no macro. Tô nem aí pra esse bem do macro. Tô ali, ó. Você tá cara a cara com a sucuri. E aí? Bem pra quem? Mal pra quem? Então pra tu vai ser um mal. Se a sucuri vir ali comer tua perna. Mas aí você vai olhar a sucuri como o diabo? O diabo na literatura religiosa? Ou o diabo na literatura? Que significa inimigo, um adversário. Naquele momento ela é seu adversário, essa sucuri. Se você dormir no ponto, ela te pega. Então é um mal, é um inimigo, um adversário, é um diabo. A sucuri é um demônio? Pelo ponto de vista das escolas religiosas, sim. Não? A sucuri, nesse exato momento, ela vai representar Satã? Ah, não, mas não. Esses termos, essas palavras foram desenvolvidas para um ser ou para um grupo de seres que pertence ao reino do inferno. Que é assim, né? Inferno. Tem um reino, tem um lugar. Calma aí, calma aí. Tá começando, aí confunde mais ainda. Aí está confundindo muito mais. Caramba. O que eu estou tentando mostrar é que existem duas polaridades só aqui. Como você vê isso aqui? Pelo ponto de vista religioso ou pelo ponto de vista da coisa como ela é? Porque para que essa palavra tenha impacto, para que ela tenha impacto, tem que ter um gatilho junto com ela que é o terror e o medo. A gente está falando de sentimentos e emoções. Isso tem que ser colocado por alguém, por um ser inteligente. Então, se um ser inteligente ele começa a projetar projetos ancorado no mal contra você, este ser, ele é o malvado. Mas esse ser aqui, esse ser é um ser espiritual? É classificado somente para o ser espiritual? Ou um ser de plano inferior, como do inferno? Na classe dos divinos, divinos de luzes e divinos sem luzes? E o vizinho? Significa que o vizinho, se ele começa a praticar o mal, esse mal aqui está relacionado com esses seres?
Então dá uma confusão, é um paradoxo. Não tem fim. A gente pode ficar aqui 1000 anos falando isso aqui, desse jeito aqui, ó, não vai ter fim. E é esta a proposição dos sistemas. Porque enquanto não tirar o véu, não tem problema nenhum, e é até recomendado, de o que tal escola religiosa fala sobre o mal. E o que a palavra, a etimologia da palavra mal por ela mesma, que ela significa. O que outros grupos, outros pensamentos dizem do conceito de mal. O que eu sei, o que eu vivo na minha experiência de mal. Vê se é compatível. Vê se o interesse dos grupos que usam a palavra mal, que expõem a palavra mal para condicionar a massa, se os interesses dele é compatível com o seu. Porque o que é complicado aqui é que você não sabe o que está na cabeça. Você não sabe o que está na cabeça dos caras que organizaram e compilaram os livros sagrados. Isso é no esquema religioso. Vai do mesmo, no mesmo viés de esquemas partidários, criar um partido. Você acha que tem uma diferença? Aí, uma chave para tua Ferrari. Porque sempre vai vir na questão, o que você sabe por você? Você mesmo. E o que você sabe? Porque alguém te contou ou alguém te condicionou. Alguém ou grupos. O que eu quero dizer é que o que a nossa querida nação aprendeu sobre essa palavra associado a seres de plano espiritual não é compatível com a verdade da nossa era. Porque simplesmente não existe. Imagine, num plano espiritual, você imagina que seres espirituais que estão do lado celeste, que estão do lado, aquele que come e bebe com o Criador, ou com os criadores, seres divinos, simplesmente decidiu de aplicar o mal. Os arquitetos, aqueles que trabalham para manter o ar funcionando no nosso planeta, a função da água, para que a água líquida seja líquida, o fogo, a própria terra. Imagine esses arquitetos decidindo simplesmente falar, calma aí, agora a gente não vai mais trabalhar para o Criador, eu quero ser rei, eu quero ser Deus eu sozinho. Não tem sentido. Porque se lá tudo é perfeito, não tem sentido. Então o que foi contado na Bíblia tem que tomar muito cuidado com esta parte. Porque o conceito foi invertido. E não tem nada a ver. Essa é a verdade. Não tem nada a ver. Porque, na verdade, este conceito, essa história que o mundo jaz no maligno não tem nada a ver. Com nada de cunho espiritual. Longe disso.
mas que tem a ver com o mundo jaz com os Anunnaki, com a união, a federação de seres físicos mais antigos que a espécie Neandertal, e a gente nem existe ainda, o Homem sapiens sapiens. Os caras já estavam super avançados, os caras já estavam... Tá achando que a nossa humanidade veio ontem? É só no nosso nível. Se a nossa espécie não veio só ontem, imagine esses caras aí que tem muito mais estrada. É disto que se trata o que nós conhecemos popularmente do mal. Este mal, esse maligno, a verdade que não foi contada para você e que fizeram toda uma história da carochinha, é isto que este mal se chama simbolicamente os Anunnaki, que não é físico. Desculpa, que não é de cunho espiritual. É físico, carne e osso. Outra coisa que o Brasil gosta aí, pessoal, tá acordando um pouquinho, tá buscando. O lance de sociedade secreta. As sociedades secretas que trabalham para o sistema, elas trabalham para o sistema recebendo ordens não do plano espiritual. Porque para mim, quando eu falo de espiritual, estou falando de espiritual. Para mim só tem tudo é espiritual. Mas no conceito de celeste, divino, é como se Deus decidisse falar para mim, embaixo aí, vocês vão fazer grupos secretos para trabalhar para mim. Tipo assim, vocês vão criar grupos como a KGB, a CIA, Serviço Secreto. Não tem sentido. Ok? Então esses grupos secretos aí, se chamam secretos, eles trabalham para os mesmos que criaram uma bagunça, criaram um curto-circuito no teu cérebro. Que a gente chama hoje, eles na nossa modernidade, como no passado, Anunnaki. Aperta o cinto de segurança. O que significa Anunnaki? Os deuses. Ou aqueles que desceram do céu. Ou aqueles ou os seres que vieram de longe. E aí vai. Deuses. Aí aqui, quando usa essa palavra, quando a gente usa essa palavra Deus, no singular, e deuses, e quando a pessoa que está do outro lado não está acostumado, que ainda está na escola religiosa dela, ela tem um curto-circuito. Porque Deus não é, na história da humanidade, não é usada só para a escala não, só no âmbito celeste divino. Tá?
Não é usado só para isso. E Deus significa, tem um significado também, que é aqueles que vêm dos céus. E aí? E isso tem uma relação direta com, com o setor divino? A minha resposta é não. Porque é uma palavra, um título. É como definir, por exemplo, isto é um copo e isto é uma garrafa. Ok? O copo serve para eu beber o líquido que está aqui dentro, ou para armazenar um líquido que está aqui dentro e fazer o que eu quiser. A garrafa também. Então imagine lá. Imagine que isso está acontecendo agora. Seres. Quando se fala seres, a palavra seres também não é também relacionado simplesmente a seres divinos celestes, ou a seres extraterrestres, ou seres aliens, seres. Seres quando tu não sabe identificar. Se usa seres. Que seres vivos. Tem seres mortos. Então, quando você vê um grupo, uma coisa que você não está acostumado e que vem do céu, que vem da água, não sei, não importa. Você vai definir como. Então você vai usar o termo, o seu sistema de comunicação do momento, do teu presente. Se não existir esse vocabulário, você vai criar uma expressão. Ok? Isso aqui é para te dar uma ideia. É uma ideia. Não é, não é uma verdade absoluta, é uma chave para ir um pouco mais longe. Porque muitas coisas, muitas histórias aconteceram na história das humanidades no plural. Então definir, e esta palavra, este título, Deus no singular, Deus no plural, foi usado em diversas situações. Por exemplo, Faraó, Deus na terra, representante de Deus na terra. Só que hoje, na modernidade, muitas pessoas não sabem, a gente lida com isso de uma forma olhando para o passado, para o que a gente tem de informações sobre os povos antigos, como se eles fossem todos religiosizados. Como a nossa compreensão de ser religioso hoje. E a coisa não funciona muito assim. Muito importante isso. É um sacrilégio usar esta palavra Deus? É uma blasfêmia? Será que é? Mesmo? Porque para dizer que você não possa usar esse título significa que você sabe de alguma coisa que eu não sei. O que é? Significa que tu sabe de alguma coisa. É outra pulguinha aí na orelha aí. A gente já está a 38 minutos. Então o que eu quero deixar claro aqui é que para nós hoje tem uma salada de frutas, um milkshake.
uma vitamina de banana com leite, cereal. Tem muitos elementos que se confundiram aí na nossa história. Então, quando a gente não sabe ler os escritos dos antigos, a gente fica perdido. Além do mais, se você passou por escolas estranhas e que os professores ensinam coisas estranhas, com interesses estranhos, usando algumas verdades de maneira estranha, mudando vírgula das palavras, das frases, desculpa. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas aqui, neste caso, que é deuses, no plural, mais mal, mais seres que vêm de outro lugar, ok? Que vêm de outro lugar. Onde é este outro lugar? Ok? Outro lugar. Qual outro lugar? Um negócio assim. Mas, ó, vamos lá. Mas Anunnaki. É aí onde eu quero te propor o raciocínio de não ir mais longe. Vamos esquecer tudo que é metafísico, o negócio de espiritualidade e religiosidade. Não vai ajudar. Porque o mundo jaz no maligno. Isso é agora. O mundo jaz no mal. É uma evidência para todo mundo, eu acho, né? Então, tem que identificar esse mal. O que é esse mal nesse sentido aí? E os documentos mais antigos dá nome e endereço. Se chama Anunnaki. E não tem nada a ver com inferno. Esse outro lugar não é inferno metafísico, espiritual. Não! Esquece. Então, se tem demônio, e o que a gente conhece como demônio e diabo, mais Satã, vamos inverter agora a polaridade? Joga isso tudo nas costas dos Anunnaki. Isto é metafísico, é divino, não sei o quê? Não. Não. Agora, por quê? Por quê? Os Anunnaki utilizam esse termo, esse título de deuses. Por que eles utilizaram e utilizam? Porque você não sabia e você não sabe quem eles são. Então, se tu olha, se você vê eles fazendo os milagres dele, fala, você não está acostumado, não sabe identificar, não tem sistema de decriptagem, não está funcionando, então, pô, o negócio vai funcionar. Porque você está na ignorância. Você ignora. Não, mas não é tão simples assim, porque os Anunnaki, você lembra lá no início que eu falei, Anunnaki, eles são arquitetos. Uma das competências dos Anunnaki é a genética. Os caras são cientistas. Possuem níveis altíssimos de tecnologia. Vivem muito tempo. Não são imortais. São físicos. E foram eles, e são eles, os responsáveis do nosso mundo, do que a gente chama nosso mundo. Tá vendo aí, ó? Pega aí, ó, da América do Sul, América Central, América do Norte, África do Sul, África Central, África do Norte, Europa, toda a Europa,
a Ásia, todos esses continentes são setor para eles. Eles são responsáveis de... Isso pertence a eles. Ok? Um reino é físico. Os Anunnaki são imperadores e reis. Porque eles criaram muitas coisas aqui. Eles modificaram a genética humana, eles modificaram a atmosfera do planeta, eles modificaram a genética das espécies, dos vegetais. Não por magia, não por abracadabra com a varinha do Harry Potter. Não, tecnologia. Eles poderiam ser, a gente pode associar com histórias de... Eles não são extraterrestres. Ai. Vamos organizar essa coisa? Eles não vêm de outro planeta. Eles não vêm de outro planeta. Eles vêm de outro lugar? Vêm. Lugar físico? Sim. Mas aí tu tem que saber o que é esse lugar. E para saber o que é esse lugar, para a pessoa que não está acostumada, dá um curto-circuito a mais. Porque ela nem sabe onde ela mora. O que é o planeta Terra. Dá uma bagunça, rapaz. Eles modificaram tudo. E essas coisas estão relatadas na própria Bíblia. Que eles organizam e desorganizam quando eles querem. Por quê? Eles têm o poder, pois o mundo está. O mundo está na mão dos malignos. E maligno aqui, o maligno. O mundo está no demônio. O mundo está no diabo. Agora tu vai entender. Por quê? O mundo está com os inimigos. O mundo está com jaz nos adversários. Por quê? Porque tem que saber que você, os seus antepassados, raça humana, a nossa, ela foi modificada e criada pelos Anunnaki. O homem sapiens. Então, por isto que os homens, os primeiros Adões, a raça adâmica, ou adâmicas e Evas, não importa. Mas a nossa humanidade, esse corpo que a gente tem, como a gente tem aqui, foi criação deles, modificações deles. Eles estavam sozinhos. Os Anunnaki não é um grupo, uma família. Os Anunnaki é uma federação de seres inteligentes que falam, que comem, que bebem. Nós temos a imagem e semelhança dos Anunnaki. Façamos o homem a nossa imagem semelhante. Nossa. Não confundemos com espiritualidade, que é outra coisa
Se tu não entendeu isso, não dá para entender o outro. A outra parte é simples. É, tudo que é de contexto divino é simples. Esse é a mudança de polaridade que foi feita, né, para manter a nossa espécie, a nossa raça na ignorância. E você vai entender o porquê. Que a gente não vai acabar o vídeo assim, você vai entender o porquê. Que a gente tem que ficar na ignorância. Eles criaram a complexidade por quê? Colocar os véus por quê? Pois, como nós fomos criados, este corpo físico humano foi criado, eles lá no modo médico, cientista, criaram mesmo laboratório, meus amores. Tá aí, a gente fala tanto aí de eugenia, modificação genética, transhumanismo, todas essas coisas aí vêm da onde? Vem do capiroto? Não, não é o capiroto com chifre. Isso aí é representação metafísica. Vamos para o concreto. A gente pode responder essa coisa de uma maneira concreta. Os caras, todas essas tecnologias, como por exemplo o pessoal acompanha o lance da HAARP, tudo isso, modificação do clima e tudo. Tá vendo? Isso daí é fragmento que vem de quem? Dos Anunnaki. Alta tecnologia, tudo isso aí. É porque isso vem deles. De um dos pais e mães da humanidade. Da nossa humanidade. Então, como eles nos criaram, nos modificaram, eles também criaram locais que nos deram autorização para estar em alguns locais. E por que eles nos modificaram? Para servi-los. Tentou aí, tá ajustando os pontos? Por que tem o conceito de servitude? Essa servitude, como a gente aprendeu nas escolas religiosas, não é relacionada ao divino, meus amores. Porque o divino não precisa. Imagine, papai, mamãe, os supremos do divino que criou tudo, que é perfeito, que é imortal, vai pedir para seu bebê servitude e devoção na terra, esse tipo de devoção fantasmagórica. Não tem sentido. Só seres morando na terra poderia pedir uma coisa desse tipo. Isso tem relação com... esse tipo de pensamento tem relação com quem está aqui na terra, nesse lugar, porque a coisa aqui é assim, pô. O mundo é brasileirado, o mundo é um querendo fazer uma capoeira no outro, pô. Isso não é coisa de divino, não. Então é eles que... Não é aquele diabo, não é aquele Satã religioso, simbólico das escolas religiosas que não é ele se chama, ele é um nome, ele foi um símbolo que pessoas bem espertinhas na época que estava denunciando o sistema usaram para denunciar os Anunnaki, porque utilizar esse termo na época era um pouco complicado. Pô. Foi a caça às bruxas, literalmente. Caçaram as bruxas, que não eram bruxas. É que nem hoje, a censura na internet.
O inimigo, o demônio, o adversário, o diabo. Okay? Isso aqui é só uma reflexão rasa que eu estou fazendo. Porque quanto mais tu vai estudar, mais você vai tirar poeira ali. Vai subir. Eu usei o termo errado. Tô convertendo tudo. Tirar o tapete e a poeira sobe. Você vai tirar um tapete, vai ter que tirar 2. Então, tudo que está nesses livros de as guerras, que é colocado como celeste entre o bem e o mal, não dá para fazer guerra contra Deus, o Deus Criador. Imagine seres divinos fazendo guerra. Tem sentido. Não tem sentido. Imagina o onipotente, onipresente, a força de tudo. Imagina seus filhos fazendo guerra contra ele. Não é o mesmo conceito que a gente usa aqui na Terra. O filho que briga com o pai ali. Não é mesmo, não dá. Não é assim. Isso foi deslocalizado. Colocou coisas que aconteceram, histórias, fatos que aconteceram nas histórias da humanidade e colocaram o pano de fundo ali. Ó. Não, vamos falar que isso aqui é na esfera divina, na esfera da perfeição. Então, não dá. Então funcionou. Funcionou porque deu um nó na cabeça de todo mundo. Não é. Isso tudo é responsabilidade. Os Anunnaki têm uma responsabilidade. Vai ter que pagar a conta deles. Já estão pagando. Porque as pessoas estão despertando. Então tudo isso, tudo que é conflito é pedir para você devoção da tua alma. Você tem que fazer um negócio para ele. Isso tem relação com os Anunnaki. Os Anunnaki não é nada de espiritual. Vou insistir, nada de celeste. São seres físicos. Só que se tu olhar para ele, tu vai tremer na base. Porque os caras são grandes, são fortes, são tecnologia gigantesca. Tudo serve. Só a presença deles você já é pequenininho. Fisicamente você é pequenininho. Você não está acostumado a ver seres com crânio alongado. Você não está acostumado a ver seres híbridos. Fora da forma humana que você vê o Roberto, a Cristina aí, a sua vizinha. Porque eles não se manifestam assim. Eles estão no meio da gente, mas não é dessa maneira monstruosa. Eles não são monstros. Aquele conceito de monstro que a gente aprendeu pelo sistema religioso e pelos filmes e os desenhos animados, não é assim. Então todas essas histórias é relacionado com eles. Guerra entre eles e guerra contra os seres humanos. Por que contra os seres humanos? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança desses caras. Porque eles queriam mais gente, mais operários, dóceis. Que é uma área muito vasta aqui. Eles não estavam aguentando trabalhar sozinhos. No início eles trabalhavam sozinhos. Pô, a gente tem tecnologia, tem um bocado de saber. Vamos pegar umas espécies aí, vamos modificar, vamos botar elas mais inteligentes. Vamos criar raças para trabalharem pra gente, que nem a gente faz com os robôs hoje. Tecnologia robótica. Por quê? Porque eles têm a sabedoria de fazer. Para quem tem, sabe fazer, não é complicado. Aí fez um bocado de gente, fez um bocado de experimento,
Todas as nossas etnias na Terra têm relação com eles. Era muito maior, muito mais variado. É disto que estamos falando. E todas essa história foi mitologicada. Vou até inventar essa palavra. E dentro dessas histórias foi também inserido ensinamentos metafísicos e coisas mais sutis. É uma salada de frutas. Se tu entende a questão Anunnaki, a reflexão, a vivência do que é divino e espiritual, ela fica mais ampliada. É muito mais maravilhoso. O que impede as massas do mundo todo de avançar é por causa que a humanidade não tem conhecimento dos responsáveis. Ok? Então, você está falando que a humanidade não foi criada por Deus? Deus Supremo, Criador de todas as coisas? Não foi como está contado lá na Bíblia? O lance do pó e tudo isso? Fazer o homem do barro. E que a Eva vem da costela. Não, tu tá brincando comigo, tá achando mesmo que o Criador de todas as coisas, de tudo, que cria o universo, ia fazer assim? Depende do teu ponto de perspectiva. Não é assim que funciona, tem que ter seres. A gente está no mundo físico. Pô, não é legal ter uma caneta? É a mesma coisa se tivesse falando. Então não tem nada nesse lugar aqui. Eu sou o criador de todas as coisas. Venho aqui e crio uma caneta aqui. Física. Aí deixa a caneta aqui. Aí depois eu vou para outro universo e vou criar outra caneta lá. Não, eu crio seres inteligentes. Não é isso que é contado? Ele criou outros seres inteligentes, divinos também. Tem várias escalas no divino. Que são chamados os arcanjos, os anjos, tudo isso. Isso daí são os arquitetos, eles são os arquitetos. Semideuses, não sei o quê. Aí vai ficando mais físico, vai ficando físico até chegar aqui. Tem que ter seres da nossa frequência aqui que crie. Somos todos criadores. E os Anunnakis têm direito. Tem tanto direito que fizeram. Fizeram um bocado de bagunça? Sim. Fazem um bocado de bagunça? Fazem. Foram eles que fizeram tudo? Não. Mas para não confundir mais do que já é confuso, eu proponho que você leia as tábuas sumerianas. Leia tudo que estiver disponível. Pegue tudo que tu acredita, bota no bolso direito, tudo que tu tem, e leia esse negócio. É muito importante, porque aí, na verdade, não tira nada do que as pessoas que têm fé e a crença no Criador de todas as coisas, ou no Supremo. O contrário, a sua fé vai ter um upgrade. Vai ter uma atualização. Fala, caramba. Aí você coloca ali as vírgulas, você vai colocar as vírgulas nos lugares certos, porque não terá ninguém para colocar, reajustar a história. A história não vai ser dada assim, ó. Aqui, ó, tá tudo pronto. A verdade do passado
Tá tudo pronto aqui, ó. Senta aí. Aqui, ó. Do capítulo 1 até o capítulo 20. Você vai ler ali, comendo seu chocolate, tomando o seu café. Não vai ter. Não vai ter. Essa é a importância de... Por isso que um dos vídeos, esse é o meu vídeo mais longo. É muito importante entender principalmente, esta mensagem vai para principalmente as pessoas que tá se sentindo acordando, tá aí engateando aí, ó, para entender toda essa bagaça. Usar Anunnaki, entender a Anunnaki é a chave para resumir um bocado de bagaça. Principalmente a Bíblia, a compilação da Bíblia, o que aconteceu no mundo dos hebreus, na civilização hebraica, lá no Egito. Falo dessa parte aí, ó, do Oriente Próximo, do Oriente Médio, porque ela tem mais ligação com a cultura brasileira, das religiões brasileiras. Oriente Médio e África, porque nesses textos tem a presença dos caras. Esquece a Ásia. Nem precisa. Em todos os lugares do mundo, não tem, a reverência é em direção aos Anunnaki. Do lado positivo ou do lado negativo. Porque, por isso que foi denunciado que o mundo jaz no mal. Tradução: o mundo jaz com. O mundo está com os Anunnaki, porque é o reino dos Anunnaki, que eles criaram. Isto aqui é uma fazenda, o conceito de fazenda, o conceito de gado, o conceito de paraíso, jardim. Foi eles que nos deram. Vocês vão ficar aqui, vocês foram criados para isto, vocês vão ficar aqui para tal serviço, num lugar fechado, com número de identidade. Por isto, a ideia da escravidão, o conceito de escravidão e racismo não vem de coisa da nossa humanidade. Esses conceitos vêm desses senhores. Não é os senhores que não vamos associar senhores à questão dos Illuminati. Antes de terminar o vídeo, eu vou vir na questão do que a gente conhece como Anunnaki, Illuminati hoje. Que esse negócio de Illuminati aí hoje, isso aí, caramba, isso daí já é o fim da história. Porque eles não é o problema, eles trabalham, os Illuminati trabalham para os Anunnaki. E os Illuminati trabalham para os híbridos. Os híbridos são os filhos dos Anunnaki. Os filhos dos filhos dos filhos. Então, os Anunnaki é tudo que esse negócio de controle de população, as tábuas, guias da Geórgia, o programa que está ali é um programa muito milenar de velho, é o programa do início da civilização humana adâmica, Homo sapiens sapiens. Controle de população, porque houve intervenção, quando houve a intervenção divina, porque
que os caras estavam bagunçando muitas coisas, está lá na própria Bíblia. Quando houve a intervenção divina, foi para fazer a atualização na humanidade. A última atualização foi a atualização divina dos anjos. Quando os anjos vieram para ajudar a humanidade, foi porque antes disso a humanidade já estava feita, estava levando no lombo dia e noite dos Anunnaki, porque era trabalho forçado, escravidão total, fechado na fazenda dele. Se eu sair da fazenda para ir trabalhar, é literal isso que eu tô te falando, meu amor. Ia para trabalho ali, ó, não tinha carteira assinada, não ganhava salário. Linguagem vulgar, nós somos os robôs dos Anunnaki, pô. Nós somos a inteligência artificial desses caras. Nós somos os drones. Foi para isso que eles nos criaram. Só que eles bagunçaram tanto a infraestrutura das espécies todas, a gente está incluso aí dentro do ecossistema do planeta Terra, eles meteram muito a mão, que aí Deus ficou boladão, falou para os guardiões, vai lá embaixo e dá um jeito aí, né, que os irmãos mais velhos dos pequenos lá estão muito doidão, pô. Aí o comando veio e deu uma modificada. Nos deixou muito mais inteligente. É o que se chama a centelha divina. E quando essa centelha divina deu, é aí onde começa a rebelião. Porque antes disso não tinha rebelião. Porque a humanidade era mansa. O homem sapiens era manso. Não tinha conhecimento, estava na programação, estava nas células, no DNA dos homens sapiens, de ser manso. Por isso a referência com o gado, com a vaca. A vaca não é mansa? Os primeiros homens sapiens eram mansos, foram programados para ser mansos. E quando tem intervenção divina, que os caras vêm colocar o foguinho dentro da gente, conhecimento, aí a rebelião começa. Não é rebelação contra Deus. Na Bíblia a gente aprende que é uma rebelião contra Deus. Se rebela contra Deus. A gente se rebela contra os Anunnaki. Que aí os seres divinos descem e falam, aí, vocês são divinos, você sabe disso? Aí que dá um bocado de coisa. Acontece um bocado de coisa. Isso é um detalhe para... Isso aí é para outro momento. Aí o pessoal começa a acordar. E aí começa o fight. A gente é expulso do jardim. Aí tem toda uma bagaça que tá lá. É guerra física. A Jesus, Maria e José. Guerra física. Pau come. Entre os Anunnaki com nós. A humanidade, os homens, a gente vivia muito mais tempo. A gente era forte também, fisicamente. Maior. Grande. Imagem e semelhança dos Anunnaki. Os caras são grandes, são fortes. Só não tinha acesso à inteligência. Tinha menos, vamos falar assim de uma maneira vulgar, tinha menos neurônio. Não tinha um poder de síntese. Isso daí tinha que ser dado pelo setor divino. E aí você vê a intervenção divina. Aí a gente chega no mundo de hoje. Muita coisa aconteceu. E dentro desse programa, então a gente acorda, o homem adâmico, ele acorda
no mundo que jaz no mal. Porque enquanto ele estava dormindo, tudo era normal. Então vou deixar aqui um beijo no teu coração. Se você teve dúvidas aí, deixe comentários. E até daqui a pouco. Tchau.